Olá pessoal, neste vídeo vou apresentar para vocês uma modalidade de investimento totalmente fora do convencional, que é até difícil alguém aqui no YouTube falar a respeito. Vamos conhecer um fundo de debêntures incentivada, um fundo em que paga rendimentos semestrais e melhor, isentos de imposto de renda. Para quem está procurando uma renda passiva dos investimentos, é uma excelente modalidade, uma excelente opção de diversificação de carteira. Se você ficou curioso, assista esse vídeo até o final. Primeiramente, é muito importante destacar que esse vídeo não tem o caráter de indicação de compra ou venda de qualquer investimento e que rentabilidade passada não quer dizer que vai se repetir no futuro. Vamos falar do nosso assunto de hoje então. Antes de falar do fundo propriamente, vamos entender o que é uma debênture e o que é uma debênture incentivada. Uma debênture é um título privado, um título emitido por uma empresa que quer captar recurso no mercado. Então uma empresa que ela precisa de dinheiro, ela emite um título privado, uma debênture que vence no futuro. Assim ela pega dinheiro emprestado e paga o investidor posteriormente. Isso é uma debênture. Se você quer saber mais detalhes, mais especificamente o que é uma debênture, eu vou deixar aqui disponível. Eu tenho um vídeo que explico na íntegra o que é uma debênture. E o que é uma debênture incentivada? Uma debênture incentivada é uma debênture, é um título público que vai captar recurso para ser investido na infraestrutura do país. Então o governo ele tem interesse que as empresas façam investimento na infraestrutura do país. Então dessa forma ele dá isenção de imposto de renda para essas debêntures. Então as empresas que acabam investindo nesse setor, no setor de infraestrutura, o governo ele beneficia, ele não cobra imposto de renda nesses investimentos. E o nosso fundo que nós vamos falar hoje aqui, ele é beneficiado dessa forma. Como ele faz investimento na parte de infraestrutura, ele acaba tendo benefício do imposto de renda. Então, consequentemente, quem investe nesse fundo também não é cobrado o imposto de renda, tanto nos rendimentos do fundo que ele paga semestralmente, tanto na valorização das cotas do fundo, tudo bem? Agora que a gente entendeu o que é uma debênture, o que é uma debênture incentivada, vamos falar do fundo propriamente. O fundo que eu estou me referindo é o fundo Kinea Infra. E o Kinea Infra tem uma equipe de gestão que faz os seus investimentos em debêntures incentivadas que estão atreladas parte ao IPCA e parte são pré-fixadas e variam como se fosse um título pré-fixado do Tesouro Direto, tá? Então ela funciona dessa forma. E esses rendimentos são revertidos aos cotistas semestralmente. Esse fundo ele é um pouco diferente, por quê? Porque ele não fica disponível na plataforma de fundos das corretoras. Por quê? Porque hoje ele está fechado. É um fundo que quando ele foi lançado em 2017, ele foi direcionado para investidores qualificados que aportaram nesse fundo. Desde então esse fundo tem o capital fechado, tá? E ele vai remunerando desde então todos os seus cotistas. E como que eu faço então para investir no fundo Kinea Infra? Ele é um fundo que ele tem um código que eu vou deixar aqui disponível aqui na tela. Esse código ele é negociado como se fosse uma ação, como se fosse um fundo imobiliário. Ele varia diariamente, né? Ele tem uma variação como se fosse uma ação. Eu vou deixar aqui o gráfico dele para vocês perceberem a variação dele. Então ele varia conforme o mercado. E ele varia muitas vezes diante da alteração da taxa de juros futuro. Então a expectativa do mercado ocorre a variação positiva ou negativa desse fundo. Então é um risco que nós temos atrelado nesse fundo, tudo bem? Para vocês olharem direitinho como funciona o Kinea, eu vou deixar também disponível o site dele, em que tem explicações de como funciona esse fundo de debêntures incentivadas. E lá consta o valor da sua cota patrimonial. E essa cota patrimonial é em relação ao patrimônio do fundo, tá? E não aquela que é negociada no mercado. Então vamos ter distinção de duas cotas. Vocês vão verificar que a cota patrimonial muitas vezes ela não bate com a cota do mercado.
Então até os investidores eles devem buscar investir nesse fundo quando a cota do mercado está abaixo da cota patrimonial. E isso a gente consegue lá no site, né? Vou deixar aqui para vocês verem, que dá para você verificar essa informação no próprio site do fundo, tudo bem? E como funcionam os rendimentos do fundo Kinea? O fundo Kinea ele paga semestralmente. E ele paga no mês de maio e no mês de novembro. Então ele vai apurar os rendimentos e passar para os seus investidores. E isso vai cair na conta da corretora, como cai um dividendo, como cai o rendimento do fundo imobiliário, tá? Só que semestralmente, tá? Então é um ótimo fundo para quem quer uma renda passiva dos seus ativos. Lembrando que ele é um título, ele é um investimento de renda fixa que tem características de um investimento de renda variável. E aqui eu tenho que fazer uma observação muito importante, que é com relação ao risco. Para mim, esse fundo ele tem dois riscos. O primeiro risco dele é de mercado, que é a taxa de juros futura. Quando há alteração da taxa de juros, esse fundo ele varia. Quando há expectativa que a economia vai piorar, ele ocorre a queda das suas cotas. Quando há expectativa que a economia vai melhorar no futuro, o que acontece? Ele varia positivamente. Então tem um risco de mercado, que é a marcação ao mercado. Esse é o primeiro risco do fundo. Qual que é o segundo risco desse investimento? O segundo risco é como ele está investido em títulos privados, pode ocorrer que algum desse investimento, a empresa venha a declarar o default, né? Deve ocorrer o default dela, deve quebrar e não pagar, né, aquela debênture. Então existe esse risco. Se a gente olhar lá no regulamento do fundo, vai ver que ele investe em setores mais perenes, energia elétrica, energia eólica propriamente, infraestrutura, nessa parte de transmissão de energia. São setores mais resilientes, mas mesmo assim existe o risco e eu tenho que falar aqui. Lembrando que não foi aqui, né, uma indicação de compra ou venda desse fundo. Eu só demonstrei essa modalidade para a gente conhecer como funciona. Se você gostou aqui do vídeo, deixe o seu like, tá? Se você chegou agora, se inscreva, acione o sininho de notificações. Toda semana a gente fala aqui no canal sobre investimentos, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece aqui então de deixar o seu like. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até mais, valeu!